Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu tô aqui pra falar do mangá Kesamou Urare Temasu, que é aquele mangá do prota onde ele teve um amor à primeira vista no trem. E conforme os capítulos vai avançando, a gente acaba percebendo que aquela garota, ela também tem interesse nele de certa forma. Mas é muito engraçado como o mangá funciona, porque eles nem se conhecem ainda. Só que situações são criadas para eles interagirem de certa forma, principalmente por conta dessa plateia engraçada. Mas vamos ver se tá perto ou não deles começarem a interagir. Mas antes, se você curte vídeo de animes e mangás, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E caso tenha perdido os vídeos anteriores desse mangá, eu vou deixar no comentário fixado a playlist pra você ver depois, beleza? E dessa vez, continuando de onde eu tinha parado, vai pro dia seguinte, onde o trem ele tava um pouco mais animado que o de costume, porque logo na cadeira da frente, onde tá o Eiji e a Anayu, tem duas garotas do ensino fundamental conversando, sendo que eles são do ensino médio, ou seja, elas são mais novas, porém, parece que elas têm mais experiência sobre romance que aqueles dois, porque uma garota perguntou pra outra por que ela tava sentada perto de um carinha na sala dela, porque parece que ele gosta dessa garota, sabe? Então ela tava ali meio que dando uma indireta, e parece também que ela gosta desse garoto. Só que ela deu desculpa que só sentou perto dele porque enxergava mal. Então ela não teve escolha, mas só pareceu uma desculpa mesmo, entende? E uma coisa que é engraçada é que elas estavam conversando em voz alta. Então aqueles dois estavam ouvindo. E o Eiji, inclusive, ele até ficou feliz por ela estar se dando bem com o carinha que ela gostava. E aquela conversa, inclusive, acabou lembrando a Anayu que uma amiga dela no fundamental tinha pedido pra trocar de lugar pelo mesmo motivo. E meio que eles observando aquelas duas, eles perceberam que ela tava ficando vermelha. Que inclusive eles acharam isso bem bonitinho. E todos ali, incluindo a plateia do trem, estavam com um sentimento meio feliz em ouvir aquelas duas garotas conversando, sabe? Só que no meio da conversa, uma perguntou pra outra se ela ia se confessar pro garoto que ela gostava. Mas ela fala que não quer fazer isso porque só o fato de ela estar sentado perto dele já deixa ela extremamente feliz. E aqueles dois parece que entendem esse sentimento. Até porque só o fato deles estarem sentados ali um perto do outro, eles já ficam felizes também. Então eles se sentem da mesma forma. E uma coisa que eu achei engraçada é que aqueles três patetas que observam eles também pensam da mesma forma, porque eles gostam de estar ali observando aqueles dois. Por mais que não seja o mesmo contexto, eles gostam da situação, então eles sentem que tem o mesmo peso, sabe? Inclusive, eles até se perguntaram se ele faz aquela cara de bobo enquanto observa eles, assim como eles estavam fazendo enquanto observavam aquelas duas garotas, sabe? Mas foi então que a amiga dela acabou jogando a realidade na cara, porque ela fala que se ela se contentar em apenas ficar ao lado dele, o que garante que outra garota não vai chegar e tomar o lugar dela? Porque aqueles dois ouvindo isso meio que tomaram um choque de realidade. Só que aquela situação vale pros dois, porque quem garante que outra pessoa não vai se interessar por eles? Até mesmo se eles não vão se interessar por outra pessoa. Eles realmente travaram, inclusive, em ouvir aquilo. E aquela plateia, inclusive, que observa eles, concordaram. Aqueles dois precisavam ouvir isso, porque senão nada ia mudar. É uma realidade cruel, mas infelizmente é o que é. Se eles ficarem enrolando para dar o primeiro passo, alguém pode fazer isso no lugar deles. E eles sabem que isso pode soar meio dramático, mas é um estímulo que eles precisavam realmente ouvir. O que inclusive chocou até o gerente do quão maduros são aquelas crianças. Uma das meninas até comentou inclusive que já beijou o carinha que ela gostava. Só que ela tentou não dar muita bola, que é pra ele não ficar se achando. Porque a conversa daquelas duas tá surpreendendo muito o Eiji e a Anayu. Porque lembrando, elas são do fundamental. Ou seja, elas são mais novas que aqueles dois e estão mais avançadas que eles. Aquela plateia inclusive tava achando que ela só queria ser madura, mas parece que é realmente real. A garota parecia não tá mentindo, sabe? Ela parecia realmente muito experiente. E foi um choque pra aqueles dois que eles ficaram até constrangidos. Pela saberem sobre essas coisas mais que eles. Até resolveram anotar o que elas estavam falando, que é pra aprender mais com elas. O que a plateia até ficou surpresa deles estarem anotando coisas sobre romance para aprender. Ela contou até um truque que ela tinha usado para fazer o garoto se declarar primeiro. E ela comenta que a única coisa que ela tinha feito foi quando ela serviu o almoço na escola, ela deu o maior pedaço para ele. Inclusive até a personalidade dela mudou um pouco. O que isso acabou me surpreendendo, eu não vou mentir. Só que indo pro dia seguinte, era mais um dia diferente nesse trem animado. Porque o Eiji, ele não tava sozinho, ele tava com um amigo. Porque hoje teria treino e eles toparam por coincidência. E eles conversando ali, ele acabou se surpreendendo, porque o Eiji pega o trem cedo todos os dias. Sendo que é 1 hora de diferença quando começa a aula, sabe? Só que tinha um detalhe nesse trem, porque a garota, no caso a Anayu, ela não tava no trem hoje. O que dava pra perceber no Eiji que ele tava com uma expressão um pouco pra baixo. Só que tinha um motivo, porque basicamente essa semana teria a Golden Week. Então as pessoas poderiam estar mais ocupadas e poderia ser o caso da Anayu. Mas enquanto o Eiji tava
conversando ali com o amigo dele, ele acaba fazendo uma pergunta, se ele ainda estava namorando com a garota da loja de conveniência, e ele acabou comentando que ela virou uma universitária, o que o Eiji ficou até surpreso, né, como assim que ele tá saindo com uma universitária? Onde que ele conheceu aquela garota? Que aquele amigo do Eiji acabou ficando um pouco surpreso, porque ele nunca foi de conversar sobre romance ou essas coisas. De onde será que tá vindo todas essas perguntas, tá ligado? Ele até chegou a comentar, inclusive, que ultimamente ele tá estranho, e foi até engraçado, porque o Eiji acabou comentando que ele teve uma experiência recentemente, sendo que a gente sabe que é mentira, né, rapaziada? Ele nem chegou ainda a conversar com a garota que ele gosta, só que ele não queria mostrar pro amigo dele que ele não tinha nenhuma experiência. Porque a plateia vendo aquilo, eles acharam a atitude do Eiji meio vergonhosa, porque ele tava se gabando por uma coisa que nem aconteceu, só que eles entendem a atitude do Eiji, porque de alguma forma isso feriria também o orgulho deles. Então eles entendem, né, o motivo do Eiji tá mentindo. Então foi quando aquele amigo do Eiji começou a brincar, a pedir conselhos, onde ele chamaria uma pessoa pra sair. Só que esse amigo do Eiji, ele não é burro, ele tá tentando pescar informação de quem ele gosta. Inclusive ele tá até fingindo que ele tá caindo no papo do Eiji, que tá acreditando nele, só que ele não tá, porque convenhamos, um cara que tá namorando uma universitária não precisa de conselhos. Por um instante aquela plateia tava até caindo na lábia do amigo do Eiji, porque ele tava sendo tão convincente fingindo que tava acreditando, que eles também caíram nesse papinho. Inclusive quando ele acabou perguntando qual foi a melhor surpresa que ele já fez pra uma garota, o Eiji acaba respondendo que foi segurar a mão dela. Só que ele respondeu todo nervoso, mas tava na cara que ele tava mentindo. Só que teve um momento que o amigo do Eiji resolveu abrir o jogo e pergunta por quanto tempo ele vai continuar mentindo, porque ele não tinha caído em nenhum momento nesse papo. Só que ele levou aquela situação pra ver até onde que ele ia mentir. E o Eiji acabou admitindo que ele só mentiu porque ele não queria ser superado por garotas do fundamental. Até aquela plateia ficou mal por aquilo tá incomodando ele, sabe? Então o Eiji acabou abrindo o jogo e falou a verdade, que ele tá gostando de uma garota e antes ele tava só feliz de olhar pra ela, mas agora ele quer conversar com ela, saber o nome dela. Então esses pensamentos têm rodeado ele. E foi então que ele pediu um conselho do amigo dele o que ele deveria fazer. E esse amigo dele acabou surpreendendo porque ele fala que não tem experiência suficiente. Ele só comenta que tentou sair com 10 garotas e uma delas acabou topando. Basicamente foi assim que ele acabou arrumando uma namorada. Inclusive ele tava sendo bem sincero com o Eiji, até porque ele comenta que umas olhavam pra ele como se ele fosse um pedaço de lixo. Então ele acabou comentando que só saiu com garotas que tava a fim de se divertir. Só que eu espero que nenhuma delas traia ele, né? Porque namorar sob essas condições é meio estranho. Só que ele incentivou o Eiji falando que ele é um cara legal. E ele tem certeza que a garota que ele gosta já deve ter percebido isso também. Ele até comenta que não vai dizer que tudo vai dar certo, até porque ele fala que não gosta de enganar ninguém com palavras positivas, mas ele fala que caso as coisas deem errado, ele vai dar seu ombro amigo pra ele chorar. O que eu achei esse amigo do Eiji bem sincero, então eu curti ele. Só que eles já estavam saindo do trem e ele acabou comentando com o Eiji que ele tá muito cansado, então no dia seguinte ele vai pegar o trem um pouco mais tarde. Só que antes dele completar a frase, o Eiji ia falar alguma coisa, como se ele não tivesse curtido que ele vai pegar o mesmo trem no dia seguinte, sabe? Até porque ele achou que ele pegaria o mesmo trem de novo, e isso poderia atrapalhar ele com a Nayu. Mas aquele amigo dele acabou falando que se ele tivesse sorte e essa garota esteja nesse trem amanhã, e nesse mesmo horário, ele espera que dê tudo certo. E também era pra ele não se preocupar, porque ele não tem o hábito de interferir na vida romântica de ninguém. Eu achei esse amigo dele simplesmente assustador, porque ele soube só conversando com o Eiji que a garota que ele gosta é uma garota que ele viu no trem, e apenas sabendo que ele pega o trem cedo sem necessidade, e também falando que ele gosta de sentar perto dessa pessoa. Toda essa dica que o Eiji deu, ele acabou pegando. Até aquela plateia ficou assustada com isso. E quando o Eiji perguntou o que ele queria dizer com isso, ele falando daquele jeito todo nervoso, o amigo dele começou a se gabar, porque a intuição dele estava certa. Eu tô gostando inclusive do rumo que esse mangá tá tomando, porque todo dia acontece uma coisa diferente pra variar, e pelo jeito o mangá vai se passar um tempo dessa maneira, com gente diferente e situações diferentes dentro do trem, e talvez um ou outro não apareça, como foi o caso da Nayu nesse capítulo, mas eu quero ver até onde o autor vai manter essa criatividade sem enrolar, até porque em alguma hora eles têm que sair do 0 a 0. Eu só espero que não demore a acontecer. E eu falei aqui hoje do capítulo 7 e 8, e se vocês quiserem mais, que eu continue trazendo esse mangá, comenta aí romance que com certeza continuo trazendo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.